Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafa Damasceno. Eita caralho, rapidão assim, Fórmula 1? Parado? Ele já tem isso gravado, né? Ele só copia e cola. O cara que ouviu o podcast na velocidade 2 vezes não vai entender, vai ouvir só uma roupa. Assim. Opa, bateu. Eu sou o Rafa Damasceno. E aí? Cadê o Eu Sou o Henrique Ferraz? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Henrique Ferraz e você está aqui no Vale das Trevas da ponte pra cá. Hoje em especial, nós temos um episódio santificado, um episódio glorificado. Que episódio nós teremos hoje, Rafael? Nós vamos falar de práticas de voodoo e esoterismo. Voodoo é pra Jacu. Com certeza. Bom, mas para poder falar sobre este assunto, a gente Não, nós vamos trouxe- falar sobre a verdadeira. Que é isso? Não vamos falar de voodoo, não. Não é Episódio- voodoo? Não, episódio sobre a verdadeira. Ah, então. Mas pra falar sobre fé verdadeira, já que o voodoo é pra Jacu, a gente trouxe 3 pessoas na quais tem mais gabarito, tem mais toga, tem mais hóstia, tem mais culhão pra falar sobre isso. Chega Então junto aí. Então por que tu chamou o Kangsu? Não entendi. Porra, eu já trouxe aqui o meu bule, cara, a minha xícara, porque hoje vai ser um episódio de café. Por que tu chamou o Kangsu então se a gente de gabarito que entende do assunto, etc e tal? Não Ia falar sobre o Pontes. Chega junto, Pontes. Diga quem tu és pra nós aí, por gentileza. Ai, fala bebê, aqui é o Pontes do Fábulas Cotidianas RPG e olha, eu também não sei esse lance de gabarito aí, eu tô me sentindo um pouco oprimido agora, então assim, tamo aí, Fábulas Cotidianas na área, vamos falar sobre fé verdadeira dentro do mundo das trevas, discorrer sobre esse assunto que gera tanta discussão, né, que a filosofia se debruça tanto, que a gente ouve nas conversas de bar. Então, bora lá. Não te preocupe, o Henrique adora botar os convidados em saia justa. É isso aí. Ele não usa saias? Batina. O nome daquilo é batina. Aí, Perdoa ele, é a força do hábito. Pra ser exato, pra ser mais exato, túnica. Isso é E uma também aqui- túnica. E também temos para abrilhantar aqui os convidados, aqui este palco, aqui nós temos Jonatas Crisel, que já é de um velho conhecido aqui do Vale das Trevas. Fala pessoal do Vale das Trevas, tudo bem? Olha, Só tenho a dizer, nesse momento, aproveitando o tema, que não boto fé nisso aí que o Henrique falou de gabarito e tal, não é bem assim. Mas vamos dar o melhor aqui, vamos falar um pouco sobre fé e fé verdadeira. perfeito. Seguinte, galera, pra gente começar a falar sobre fé verdadeira, vamos pelo princípio básico. Peraí. Tu não vai apresentar o Kangsu, mano? Caraca, não me apresentou, cara. Não vai apresentar o Kangsu, cara. Retiro-me. Mas ele- Passou por cima, assim. Por isso que eu não gosto desse podcast horrível do Vale das Trevas. Cara, eu só não apresento o Canguçu porque ele me coloca numas imagens ali, ó, constrangedora no podcast dele. Caraca, bicho. Nossa, eu tava tão empolgado pra gravar esse podcast. E ele faz hater com os Tremer. Não merece ser apresentado. Aumente Mas- um pouco a fé. Mas chega junto, ô, meu velho, ó. Vem cá, Felipe. Vem cá, companheiro de clã desse verme aqui do meu lado. Bom, eu sou o Felipe Canguçu, ADM Cowboy, da RPG.com da Lorota, e o Damasceno falou que eu não tenho cacife, não tenho currículo para falar de fé. Eu gostaria de me apresentar, eu sou formado em teologia, fui professor de teologia em Portugal, era exorcista, então eu sou um homem com um histórico muito religioso, então chupa minha piroca, Damasceno. Você falou muito bem. Opa! Se você fosse, você era gabaritado. Agora você era. Tá lá no meu gabarito, tá lá na minha história. Respeita a minha história. No momento que você era, você passa a ser mais um que nem a gente aqui, rapaz.
Desculpa. Mas. E quem te convidou fui eu, tá? Porque o Henrique nem ia te convidar pra esse Não, episódio. para. Não, para com Já isso. senti, Fui eu que já eu falei. senti, já senti. Fui eu que convidei. Não chega a Não, falar, não foi- chega a te fazer intriga, meu. Foi, Para com isso, para com foi. isso. Pior que foi, porque ele disse assim, vamos formar equipe. Eu digo, tá, Kangsu, né? Aí ele, Kangsu por quê? Aí eu, porra, o cara... Chega de ser mentiroso, rapaz! Aí o cara ganhou. Além de ser porra. Aí ele, meu! tá tudo bem, se é por isso eu chamo então o Kangsu. Eu digo, beleza, então. Ah, eu vou até mandar um print pro Canguçu, cara. Vou mandar, a gente não escreveu, essa conversa foi escrita por falada. É um pilheiro. Mas, né, Fala a verdade. chega de homens com pouca fé, chega de baixaria. Vamos falar então do que interessa. Canguçu, abre a porteira aí pra mim aí e diga o que é fé. Não fé verdadeira, mas fé na real. No mundo onde nós vivemos. Fé. Vamos falar do que interessa. Ele diz Canguçu, eu digo, nós vamos falar do Canguçu por quê? O que aconteceu? Tá, da fé, beleza, entendi. Diga, Bem, o que é fé? Então vamos lá. Fé, antes de qualquer coisa, é uma palavra, certo? E palavras, elas têm definições, elas têm interpretações de acordo com o ponto de vista ali, ou da instituição, ou do que quer que seja. Muitas pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Na minha experiência ali com a religião, eu posso mencionar o conceito de fé baseado, por exemplo, na Bíblia, né? Na Bíblia cristã. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, muita gente acredita que fé é uma espécie de esperança sobrenatural, né? Mas na Bíblia não é exatamente isso, não é uma esperança, né? A fé, ela é algo totalmente diferente de esperança. Ela é quase o resultado de alguma coisa. Porque quando a Bíblia fala que a fé é o fundamentação, gente, fundamentação, algo sólido, coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, então assim, a gente tá falando de fundamento e de prova. Então a fé, ela já é a própria materialização de algo. Enquanto muitos veem a fé como você querer muito que algo aconteça, tem muita esperança sobre alguma coisa, a Bíblia diz que ela já é o resultado de algo. Então a fé, na minha opinião, na minha interpretação, ela está muito relacionada com atitudes, obras, coisas que você faz, e elas são a materialização da fé. Então, não é, eu acho que ela está mais ligada, é porque até mesmo em Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras é morta. Então, ela está mais relacionada a isso. A um posicionamento teu, a um fruto, seja natural ou seja sobrenatural, um fruto de algo deveria acontecer. É assim que eu entendo o que é fé. Caramba, ele mencionou até os versículos, mano. John, Pontes, querem contribuir com alguma coisa? Ninja. Tenho. Eu queria botar uma visão mais abrangente. O Canguçu entrou direto com a fé religiosa, né, no contexto da religião. Eu comecei pensando a palavra fé, né? Vou aproveitar, me apropriar do início que ele usou. A palavra fé é quando a gente abraça, quando a gente quer, quando a gente aceita, né, adere a uma ideia de forma incondicional, né? Sem ter nenhuma prova de que aquilo é verdade, ou sem nenhum critério para verificar se aquilo é verdade, né? Ela é uma abstinência de dúvida. E ela não necessariamente, embora a maioria dos casos que ela é aplicada, acaba sendo no contexto religioso, né? Mas a gente tem um contexto ali, quando a gente fala assim, sujeito agiu de má fé ou sujeito agiu de boa fé. A gente acredita que alguém fez algo num viés positivo, né, num viés construtivo, ou fez algo querendo puramente o mal, né? Ou quando o cara fala determinada coisa ou determinada pessoa tem fé pública, né? Ou seja, se acredita que o que aquela pessoa ou que aquilo está dizendo ou fazendo seja absolutamente verdade, né? Até mesmo tem uma expressão do dia a dia que o pessoal usa que é dou fé, né? Ou seja, eu acredito que aquilo ali é factual, né? E aí eu vi também que
tem relacionado, né? A fé, normalmente, ela tem outros verbos que estão... A gente usa crer, acreditar, apostar, confiar. São verbos que andam junto com o verbo, com a palavra fé, né? Mas até isso me surpreendeu. Na verdade, a fé, um dos vetores da fé é um sentimento de afeição por aquela ideia. Então eu posso acreditar em algo sem ter fé. Embora sempre que eu tiver fé eu acredite, né? A contrária é verdadeira, né? Isso é um conceito da Aurélio ou é algo mais filosófico? Na verdade, tem os conceitos das palavras, né? Se a gente buscar a definição das palavras, a gente vai chegar nessa conclusão aqui. Porque é aquela coisa, no português as palavras têm muitos significados, né? Ok, esse conceito todo veio da filosofia ou veio do dicionário? Do dicionário. Ok, era o que eu queria saber, obrigado. Mas é só curiosidade, assim, bibliografia da fala, é isso. Não é, exatamente. Obrigado. Pontes, quer agregar alguma coisa, e Pontes? Cara, o que eu posso agregar, quero até trazer a ideia um pouco anterior à questão de como surge a fé, né? E na minha visão, eu acho que a fé ela vai estar muito ligada, ela germina do desespero, da angústia, né? Se a gente pegar Kierkegaard, ele fala que nós somos seres humanos com infinitas possibilidades, só que dentro de um tempo finito. Então, quando a gente encara a finitude, né, o imponderável, e o que é mais imponderável do que a morte, né, o infinito, todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer, né? Então a gente tem um tempo finito, a gente tem um tempo que vai se esgotar. E ao você encarar isso, você logicamente vai sentir a angústia, o desespero, porque toda escolha que a gente faz na vida, ela vai ter uma renúncia. Ao você escolher por algo, você invariavelmente vai estar renunciando a outra coisa, né? Então a fé, se a gente pegar muito nas origens dos povos, ela vai estar muito ligada a isso, a você tentar explicar o imponderável, você tentar explicar em um momento da história humana, né, que você não tinha o conhecimento científico que se tem hoje, do porquê do sol se levantar e se pôr, do porquê do mar, das ondas do mar, do vento, por que quando você planta uma semente, ela cresce. Então a fé ela vai surgir muito dessa questão de você encarar perguntas às quais você não pode responder. Então eu vejo muito a fé esse justamente agarrar-se firmemente, e aí a gente tem a questão realmente religiosa de fé, independente de credo, tá? A gente tá, às vezes, muito mais acostumado com a narrativa hebraica, cristã, judaica, né? Do islamismo também, mas independente de credo, às vezes do hinduísmo, às vezes de religiões de matriz africana, ou de outras, a gente zoou no começo, de voodoo é pra Jacu, né? Você vai estar atrelado, apegando firmemente a uma promessa, a uma narrativa que você não tem provas concretas de fato. Mas aquele que tem fé, ele acredita, ele se apega àquela narrativa como verdadeira, mesmo não existindo de fato provas, né, de que exista aquilo, de que existe um Deus, de que existe um orixá, de que existe, sei lá, qualquer que seja o credo de fato. E a gente também tem a questão de, se a gente for falar que nem de fé no âmbito mais político do nosso dia a dia, a gente também tem a fé dentro de narrativas políticas, dentro de narrativas de uma corrente filosófica, de certo autor. Então, a fé ela vai estar sempre, na minha opinião, muito atrelada a isso, né? A busca de respostas para algo que é imponderável, que você tenta tocar, mas que ela esbarra ali numa limitação que é humana. Boa, curti. Gostei das explicações, curti. Menos do Canguçu, porque do Canguçu eu não gosto. Mas... vai te ferrar. Vai te ferrar, essa é boa. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Ô, Rafael, tu quer complementar alguma coisa nessa aqui? Tu quer acrescentar? Fazer alguma pergunta pros guris? Não, tá perfeito. Realmente, fé é isso aí. De uma forma filosófica, né? É crer em algo que não tem provas. É isso aí. Continuando aqui com o Pontes, eu te faço a pergunta, Pontes.
qual é a diferença entre fé e obsessão? Onde começa um e termina outro e vice-versa? O que é esse divisor de águas? Obsessão ou fanatismo? É isso que eu ia colocar, porque justamente a questão, a obsessão, talvez ela esteja mais ligada né, a gente pode fazer esse link com o fanatismo, mas a gente precisa entender um pouquinho da etimologia, né? Então a gente meio que concorda, embora com algumas diferenças, de que a fé é a crença naquilo que você não vê, né? É um apego, é uma confiança. É como, cara, você tá em alto mar e você tá nadando, você já perdeu as forças ali de nadar, e aí você vê um tronco e aí você tem a fé. Bom, eu vou me agarrar a isso porque com isso eu vou poder me salvar. Fanatismo ou obsessão, se a gente for usar essa palavra, a gente já tá falando de um apego exagerado. É uma compulsão, né? É algo compulsível, uma ideia fixa. Na minha concepção, aí você tá se apegando à sua fé, àquela doutrina ou narrativa, tá? Não tô só falando em fé religiosa. Às vezes uma narrativa política. A gente está vendo muito essa polarização no momento histórico que a gente está vivendo, ou um apego a uma narrativa política, a uma narrativa filosófica que não necessariamente tem provas, mas você tem uma adesão cega àquela ideia. E aí isso pode gerar consequências, como tem gerado durante toda a história humana, de intolerância em relação a outras crenças, fés diferentes da sua. Você tem um fanático religioso que vai se apegar à fé dele de forma tão irracional e tão exagerada que aí ele já vai partir para atos monstruosos, né? Você é um ponto de que você se apega àquela ideia narrativa de que você exclui todas as outras. Não existem outras possibilidades. Só a sua verdade existe, só a sua verdade para você é verdade e todas as outras pessoas estão erradas, e aí você eleva isso a um ponto de que então essas outras pessoas não deveriam existir. Perfeito. John, gostaria de acrescentar, colocar alguma coisa? Eu acho que foi perfeito na colocação dele, assim, eu de novo, né, eu sempre penso as coisas por um ponto de vista anterior à fé religiosa, né, como é que a gente determina que uma pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa é higiênica e como é que eu sei que a pessoa tem um toque por limpeza? É uma linha tênue muitas vezes, né, como é que eu sei que o sujeito é formal, olha a linha que separa o formal do snob, ou então o sujeito que é divertido ou o sujeito que é inconveniente. Às vezes isso é uma linha que não é muito bem definida. Acho que num geral, assim, daria pra pensar algo do tipo, quando aquilo que a pessoa tá fazendo começa a interferir na vida dela. Quando as rotinas da vida são prejudicadas. Então, o sujeito limpa. Ok, o sujeito limpa. Não, mas daí ele não consegue fazer não sei o que se ele não limpar antes. Ele não consegue não sei o que se ele não fizer tal coisa antes. Ele não consegue fazer uma refeição se não fizer uma oração antes. Bom, agora a gente começa a ter elementos pra pensar que não, isso aqui tá obsessivo, tá demais, né? Ou quando a gente entrega um ou vários fatos, né, que contradizem o que a pessoa acredita. Tu tá entregando um fato ali, contradiz, e a pessoa permanece, ela insiste naquilo, a gente começa a ter uma ideia de que, pera um pouquinho, tem alguma coisa problemática aqui. Isso já não é só mais uma fé no sentido daquela fé que é da esperança, que é a fé que é importante pra gente conseguir tocar a nossa vida, pra gente ter força, pra gente lutar, pra gente, enfim, viver, né? A gente já começa a ter alguma coisa que é mais uma prisão, né? Começa a nos aprisionar, né? E quando a gente vai pro lado, aí entrando de novo no terreno religioso, ele se torna aquele sujeito que lê uma escritura de forma literal e aquela é a única interpretação possível.
Não tem outra. Não há nenhuma brecha, nenhuma flexibilidade, nenhuma tolerância com outra coisa. Imagino que aí a gente começa a tratar com um ponto de obsessão. Se me permite, eu vejo que é um conceito até simples de diferenciar fanatismo de fé, porque eu acho que envolve dois elementos, que é intensidade e qualidade, né? E isso são duas coisas diferentes. O fanatismo está muito relacionado à intensidade de algo e à qualidade disso que você faz. Porque, querendo ou não, a definição, acho que mais clara é a conotação da coisa. Que a fé tem uma conotação positiva, né? E o fanatismo tem uma conotação negativa. Então você faz algo que você é extremamente intenso, algo que a qualidade, a natureza daquilo ali é prejudicial, você consegue discernir. Às vezes você que está envolvido nisso nem tanto, mas quem está de fora já consegue discernir melhor. Aquilo ali é apenas um fanatismo, ou se é fé. Fé realmente, normalmente ela está relacionada a metas, a esperanças, a coisas boas, né? Coisas que vão trazer uma melhora na sua vida. Eu tenho um exemplo de uma família, eu sou do interior do Pará, cresci num berço evangélico e tinha uma família que era bem tradicional, conservadora, extremamente religiosa, e o filho deles, ele foi acometido de uma doença, eu não lembro, eu era adolescente na época, eu não lembro, não sei exatamente qual que era o diagnóstico, mas era alguma coisa envolvida com estresse. Então ele foi diagnosticado aí, ele estava numa situação muito severa de estresse, e ele foi... O médico passou toda a medicação que ele precisava, todo o tratamento que ele precisava passar. E a família, então, assumiu que eles não iriam usar medicamentos, porque Deus iria fazer a cura na vida deles. Eles fizeram jejum, fizeram campanhas, fizeram meses e meses ali de oração. E a cada dia que passava, ele ia ficando pior e pior, até que ele chegou num estado de ser vegetal, né? Ele não se comunica mais, ele não fala, ele virou um cara que ele era um amigo meu, simpático, conversador, carismático, e hoje eles têm que colocar comida na boca dele, tem que dar banho nele, ele se tornou apenas quase um vegetal ali que perdeu a sua natureza humana, sabe? Então, eu acho que a fé, ela é uma coisa positiva. Você pode ter fé que ele vai melhorar, que Deus pode curar isso e aquilo, mas quando ela começa a ter essas naturezas prejudiciais, vamos cortar remédio, vamos colocar que ele vai ser curado, vamos orar e tal, aí já entra um fanatismo que é com a conotação totalmente prejudicial. Esse quesito de vamos orar para curar bronquite, seja lá qual doença que for. Cara, é complicado porque nós temos a ciência para comprovar que a ciência está beneficiando a humanidade. Não estou dizendo que a fé não beneficia a humanidade, mas tem certos quesitos que só a ciência pode surtir efeito. Não sei se eu deixei claro, me fiz entendido. Sim, é porque muita gente ela vê a fé e a ciência como excludente uma da outra, né? Mas não. Mas se Deus colocou o homem com um cérebro capaz de desenvolver a medicina, aquilo também é divino. Os remédios são divinos, os tratamentos são divinos. Você tem que, por exemplo, fazer o máximo de coisas como se tudo dependesse de você, e você exercer sua fé e orar como se tudo dependesse de Deus. Mas as duas coisas andam juntas, não são excludentes. Concordo plenamente. Deixa eu largar mais uma coisa aqui, que a gente vai ter um paradoxo agora, porque o Henrique tá me falando de fé na ciência. Tu acabou de largar um exemplo de fé na ciência, que não é ruim. Falar também. Ok, é legal ter fé na ciência, mas perceba bem que a própria ciência aponta, tem estudos apontando que as pessoas que são mais religiosas, né, assim, e fazem orações, coisas, elas se apresentam tipicamente, né, de novo, não é um indivíduo que eu conheço lá que, não, na média, apresentam recuperações mais aceleradas de diversos quadros. Né? E aí a gente vai achar, bom, não, porque tem uma intervenção divina, não, porque é esse efeito placebo, não, porque é o raio que o pai... Não interessa o que é. Mas, assim, existe aqui um componente que a gente não pode desprezar. E aí vem, eu acho que, de novo, o Canguçu foi fantástico no que ele falou ali. Não são excludentes, são complementares. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma roda de oração, vamos encomendar uma missa, faz o que tu achar que tem que fazer. Mas tu também pode atacar por outra frente. Uma coisa não é impedir. Se eu estivesse te dizendo assim, não, vamos dar o remédio, mas vamos tomar uma cachaçada. Daí, a cachaçada vai anular o efeito da droga. Não, aí virou excludente. Mas não é o caso, né? A gente pode lidar com os dois.
supondo que a pessoa que tá lá aceite, né? Tenha fé naquilo, né? E aí ela acaba se tornando parte do sistema, né? Que ela não esteja recebendo aquilo forçado, né? Fato. Vai lá, Pontes, tu queria acrescentar mais alguma coisa aí em relação à fé na ciência? Cara, não, acho que eles sintetizaram muito bem isso, assim. E é uma coisa que eu também acredito. Cara, eu posso... Cara, vou parafrasear, né, a Marília Gabriela. Ela fala assim, não, eu tenho vários questionamentos internos, sabe? E como eu falei no início, sabe? Acho que a fé, pra mim, ela tá muito atrelada justamente a esse sentimento de angústia e desespero. Para algumas pessoas, você pode colocar isso, tá? Como um vazio existencial, como dúvidas. Falando um pouquinho da minha experiência religiosa, eu não ia trazer isso aqui, mas enfim, agora acabo me sentindo, né? Vai lá, meu Thiago. A partir de um princípio de que a gente chegou à conclusão. Então, quer dizer, fé e razão não são excludentes, mas é perigoso quando você tem uma doutrina em que te coloca de que, olha, você tá um paciente terminal de uma doença X, mas se você fizer isso, se você acender essa vela, ou se você usar este óleo, se você pegar este tecido e passar na sua casa, essa água, enfim, essas relíquias, esses objetos que criam-se a fé, invariavelmente você vai ser curado. E aí é tenso porque aí você realmente está entrando num terreno, cara, que é muito perigoso. Porque eu já ouvi muitos casos de pessoas que, olha, eu recebi milagre. Eu tinha câncer e eu fui para um terreiro de candomblé e hoje estou curada de câncer. Eu conheço uma pessoa assim, pessoa totalmente desenganada. Mas a gente também tem outras questões de pessoas que agarraram demais somente a essa questão da fé religiosa e pararam o tratamento, entendeu? Pessoas que tinham chances de melhora, de sobrevida, de cura até. E não foi o que aconteceu, entendeu? Então, cara, eu vejo às vezes em discussões, realmente, em debates, como isso é bem complicado quando as pessoas querem distanciar a fé da razão e vice-versa, sabe? E nós somos seres, a gente tem que aceitar uma coisa, como seres humanos nós somos seres contraditórios, Sim. né? Porque uma pessoa pode colocar mas como assim você tem fé em Deus que pode te curar, mas você tá tomando remédio? Nós somos seres contraditórios e como, cara, desculpe, não sei se foi o Canguçu que falou, né? Acho que foi. E, cara, se Deus colocou a capacidade humana para a ciência, então o remédio é divino, sabe? Seja xaropada ali que a benzedeira, o herbalista faz ali naquela vila. Eu, quando criança, cara, fui curado de doença porque minha mãe me levava num benzedor. Ele fazia ali uma oração, só que aí depois ele te dava uma garrafada de uns remédios naturais, que aí você ia tomando em casa. Então olha que exemplo muito simples, que às vezes muitas pessoas às vezes olham e falam assim, mas porra, foi no benzedor, sabe? Mas eu acho um exemplo muito claro de como você pode usar as capacidades da razão humana aliada à fé, né? Então, o que eu coloco aqui é realmente uma experiência pessoal muito minha, sabe? Eu me distanciei muito de instituições religiosas por às vezes ver como uma ou outra denominação queria realmente tomar a narrativa toda para si. De que, não, você tem que deixar a ciência de lado e confiar nesse olhinho que eu tô te dando aqui, ou nessa terra que veio lá da Terra Santa. Voltar a justamente a essa pluralidade que a gente tem como ser humano. Posso fazer um ponto? Claro. Até mesmo porque quando a gente tem batido na tecla aqui de fé e razão, elas não são inimigas.
né, e a pessoa deixar de tomar um remédio pra orar pra Deus curar, isso às vezes não dá certo, aí fica, mas porque... Até mesmo porque a Bíblia ela é muito clara, né, se a gente for por ponto da religião cristã, a Bíblia é muito clara, exatamente, a gente tá falando algo que a Bíblia já diz, né, lá no livro de Romanos, capítulo 12, no primeiro versículo, ele fala, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entende? Então, na verdade, quando você deixa de tomar remédios na esperança de que a fé cure alguém, você está agindo anti-fé, de maneira anti a fé. Porque para Deus, o culto agradável é o culto racional, é a ciência, é a razão, né? A Bíblia fala lá em Mateus, não lembro o capítulo, que Satanás ele fala para Jesus, né, ele, se tu é filho de Deus, te joga daqui do monte, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e eles te tomar-te-ão pelas mãos. Aí Jesus fala, responde para ele, né, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então por que tu vai pular do monte para testar a fé? Pra que tu vai testar a tua saúde se tu tem remédio? É a mesma situação, do mesmo jeito que o diabo... Ele falou pra Jesus pular do monte que a fé dele iria salvar ele. É igual essas famílias que deixam de dar remédio pros filhos ou pra não sei quem, achando que Deus também vai salvar aquela pessoa, sendo que ela está usando um culto irracional, anti-fé totalmente. Chupa Damasceno. Posso contar uma piada? Vai lá. Cara, eu lembrei de uma piada disso aí. Vai lá. Contada pelo Tom Cavalcante, né? Que é piada ruim, enfim. Cara, uma mulher... Piada velha. A mulher tava ali, teve uma enchente na cidade dela. E, cara, cobriu as casas quase até o teto. E ela se coloca ali no teto da casa e tudo mais e tal. E aí passa um cara de canoa e fala assim: Dona Maria, pula aqui dentro do bote. Ela fala: não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Não, Dona Maria, eu tenho fé em Deus, que Deus vai me salvar. Beleza, tal, cara. Passa uma lancha, velho. Passa uma lancha ali, né, dos bombeiros e tal. Dona Maria, pula aqui dentro que a senhora vai morrer afogada. E a água subindo. Ela fala: não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Cara, por fim chega um helicóptero, né? A Defesa Civil ali e tal, falou: joga uma escada. Dona Maria, sobe, a enchente vai pegar. E a água já ali no pescoço dela. Ela fala: não, vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Enfim, a enchente sobe, Dona Maria morre afogada, né? Chega no céu, Dona Maria fala: pô, Deus, confiei em você, você não fez nada. Fala: mas Dona Maria, mandei até helicóptero pra te salvar. Exatamente. Né? Bem por aí. Mas só pra complementar ali, eu ia dizer que, cara, eu acho que todo mundo já ouviu, já viu ou conhece alguém que tem essa ideia, essa credo de eu vou ser salvo pela fé. Eu tomei uma benzedeira aqui, um passe e tô curado. Eu mesmo ali, jogo igual ao Pontes, quando eu era criança, lá pelos meus 7 anos, eu acho, 8 anos, eu tive hepatite. Eu tive hepatite e fui ficar com a minha avó, com a minha bisavó. Cara, fiquei mal. E a véia lá pegava o xarope dela lá e passava em mim, pegava as ervas dela e passava em mim. Tô aqui, tô vivo, sequelado, tô sequelado, mas tô aqui, tô legalzinho. Me curou da hepatite. Não vou dizer que é pelas ervas, pelo chá, mas a véia acreditava que era pelas ervas, pelo chá. E quem, né? Quem pode dizer que não? Não sei. Né? Mas então vamos para a nossa próxima pergunta, então. Gurizada, agora eu vou começar aqui pelo John. John, é preciso ter alguma religião para ter fé? Ou tu pode ter fé em uma pessoa? Ou pode ter fé em qualquer coisa sem ser religioso? Ou sem ser uma religião, uma instituição em específico? Veio para me derrubar com essa pergunta, né? Mas assim, pela definição de fé, sim, tu pode ter fé numa ideia, tu pode ter fé numa pessoa, numa instituição. Tu não precisa ser algo religioso, né? Não precisa ser algo nesse sentido. Embora o uso mais comum dessa palavra, né, dessa expressão, seja no caráter religioso. Mas posso ter fé numa ideologia. E, né, a gente vê isso frequentemente.
eu posso ter fé em um objeto? Tipo o Santo Graal. Santo Graal é um objeto. FNT, Bitcoin. Mas ele é um objeto dentro do contexto religioso, né? Então, beleza, fé em um celular, digamos. Aí seria fanatismo, né? A gente pode pensar em níveis de fé também, né? Como eu falei, o ser humano é contraditório. Você pode ter fé, às vezes, em ideologias e narrativas que sejam, inclusive, contraditórias. Lembra que, pela definição, a fé ela tem um vetor que é sentimental, né? Então eu posso ter uma crença em algum objeto. Eventualmente, daqui um pouco... Sim, tem gente que tem amuletos. Claro, eu posso ter fé por um objeto. Tem gente que tem amuletos. Não, eu guardo aqui o não sei o que foi lá de uma vez que aconteceu não sei o que. Isso me traz sorte. É um objeto. John, vamos lá. O amuleto não entraria no mesmo contexto do Santo Graal? O Santo Graal, o Canguçu me corrige se eu estiver errado aí, mas o Santo Graal está bem inserido dentro de um contexto religioso. O amuleto não, tem gente que tem, sei lá, um pedaço do primeiro carro que teve, sei lá o quê. Ou guarda aquela nota de $1 ali dentro da carteira porque acha que aquilo ali vai dar prosperidade. Ou a lentilha talvez esteja dentro de um contexto mais... Mas daí é que, na minha concepção, por amuleto um objeto na qual está inserido em alguma religião, ou um objeto na qual traria um vínculo. Eu compreendo e entendo que amuleto é um objeto vinculado a alguma religião, a alguma seita ou algo deste gênero. Não sei se eu deixei bem claro a ideia que eu quis passar. Não, eu entendi, mas eu acho que não necessariamente. Não. Esse tipo de conceito talvez não esteja atrelado. Não, é uma possibilidade de pensamento, de linha de pensamento, mas tem outras também, né? Aí a gente entra também num campo de pessoas gnósticas e só vai, tá ligado? Então, tipo assim, o cara pode simplesmente achar uma pedra na rua, talvez, e achar aquela pedra que nem uma moeda. Eu achei uma moeda, acho que essa moeda me dá sorte. A moedinha da sorte do tio Patinhas. Ele só acha a moeda da sorte. Ele não vai vincular essa moeda, por exemplo, a Deus. Mas não, perfeito, beleza. Mas essa moeda se torna... moeda da sorte. Mas essa moeda se torna um amuleto? Mas eu acho que essa... Pode receber o nome de amuleto. Eu acho que essa pergunta aí, ela tem uma pequena falha, porque ela tá atribuindo a fé em conceitos diferentes, mas colocando na mesma situação. Porque, como a gente já falou antes, né, eu sou advogado, e no juridiquês a gente tem muitos locais pra gente usar a palavra fé, como o próprio Jonas mencionou, fé pública, má fé, essas coisas. Então a fé é uma palavra muito flexível. Então a pessoa tem a fé religiosa, que é aquela fé sobrenatural, né? Você tem aquela fé que tudo vai dar certo na vida, que é mais uma coisa envolvendo esperança, né? Você acredita você espera que vai dar tudo certo. E eu acho que tem essas variações aí. Quando você pega um amuleto e você coloca a sua fé naquele amuleto, ela tem a raiz religiosa, porque você acha que alguma coisa sobrenatural vai acontecer, porque você está com o teu amuleto da sorte, sua cueca da sorte, trevo de 4 folhas. É uma coisa sobrenatural, só que não necessariamente cristã ou judaica, é uma coisa de natureza própria, né, de sugênere. Sim, sim. Então, é possível você colocar fé onde você quiser, no pão de queijo, se você quiser. É uma coisa muito flexível, assim. Você pode colocar a fé onde você quiser, literalmente. Muita gente faz isso. Ok, é a mesma fé de uma situação para outra? Não, são atribuições diferentes da fé. Perfeito. Pontes, quer contribuir com alguma coisa ou podemos pular para a próxima? Mas nesse sentido que você falou de Santo Graal, talvez a gente vai falar mais disso na parte quando a gente chegar realmente no mundo das trevas, que aí você já tá falando de relíquia, né? Sim, exato. Dentro de um conjunto, de uma doutrina, de uma narrativa, aquele objeto ele tem propriedades sobrenaturais ou mágicas dentro disso. Mas que a fé, ela realmente vai estar muito mais atrelada a isso que a gente tem falado, justamente a essa narrativa, a promessa, doutrina, as quais você não tem uma prova concreta, de fato. Perfeito. Então, para nós fecharmos aqui, então, esse primeiro quadro, tá? Sobre a fé verdadeira no nosso plano real e oficial aqui. Uma última pergunta.
existe algum exemplo de pessoas que possuíam um altíssimo nível de fé, seja ela Jesus, Madre Teresa, algum papa, ou isso são balelas? Alguém pode me dar algum exemplo de pessoas que possuem um altíssimo nível de fé? E se... Cara, eu posso dar um exemplo da história política, né? A figura que, assim, contraditória também, se você vai examinar muito a biografia dele, mas foi o Gandhi, né? Caralho, eu ia falar do Gandhi. Olha aí, transmimento de pensação. Mas, cara, tem muita coisa pra se falar do Gandhi, né? Porque, velho, embora o filme ele não seja como nenhum filme, né, que vai falar de uma biografia de um pessoa histórica, você vai ter recortes ali de eventos que aconteceram, às vezes mudando uma localidade, mas que, para quem não conhece muito bem Gandhi e às vezes não tá com tempo ou saco, né, ou disposição para ler a biografia, super indico o filme Gandhi, com Ben Kingsley, que, cara, é maravilhoso. E toda vez que eu assisto esse filme, eu fico constrangido pela fé que o Gandhi tinha, cara. Ele né, era contra a colonização da Índia pela Grã-Bretanha. Então, na sua luta ali pela independência da Índia, Gandhi acreditava, inclusive, ele sabia que a Índia era um país multifacetado, com várias crenças, várias visões de mundo, né? Então ele acreditava na independência da Índia, inclusive aceitando isso, de que você tinha o hinduísmo, você tinha o islamismo, né? Os muçulmanos ali, alguns poucos cristãos, dentro do hinduísmo você tem vários tipos de castas, de credos, né? Só que ele acreditava nessa resistência de forma não violenta. E aí, você precisa realmente ter uma fé verdadeira. Porque eu posso falar hoje aqui na minha casa, no meu quarto, que eu acredito em uma revolução sem partir pra porrada, sabe? Sem pegar em arma, sem sair na mão com ninguém. Até eu tomar o primeiro soco no nariz. Até o cara bater na minha mãe, sabe? Até os meus amigos caírem com bala de fuzil. A convicção, a fé do Gandhi, cara, era extrema de fato, né? Cara, e ele moveu uma nação, inclusive com partidos dentro de sua própria nação sendo contrários, primeiramente ele se aliando à figura política muito forte que ele tinha, mas depois sendo contrários, né? O próprio partidarismo islâmico chegou a um ponto que falou, não, a gente quer uma Índia separada, que a gente quer uma Índia muçulmana. E Gandhi não, lutava justamente para que a Índia pudesse ser independente da Grã-Bretanha, mas que tivesse ali a sua diversidade de credos e religiões, né? Então, eu acho, cara, é a figura, quando se fala em fé verdadeira, que a gente tem ali muito mais recente, né? Dados históricos, documentários, a gente tem livros falando, muito bem documentado, de uma figura que você fala assim, cara, realmente eu me sinto constrangido, que eu falo assim, esse cara tinha fé, velho. Mas, bom, corrige-me se eu estiver errado. Quando você fala que ele tinha fé verdadeira, eu não sou muito conhecedor do mundo das trevas, mas eu acho que a fé verdadeira seria mais voltada, por exemplo, para pessoas como Elias, Eliseu e Moisés, né? Se eu não me engano, são, acho que as 3 pessoas com mais... O mundo das trevas, mas ele é mais eurocentrista, né? Ele é mais... toda a lore do mundo das trevas, ela vai estar ligada à cultura cristã. Aqui eu realmente estou trazendo uma questão de uma figura histórica ainda, a gente falando do nosso mundo real, de fé verdadeira, né? Sem a conotação sobrenatural, né? No caso. Assim. Ele tinha sua fé religiosa, mas eu acho que a verdadeira fé, na minha concepção do Gandhi, estava muito mais as suas ideias de povo, de país, assim. É que quando se fala o termo fé verdadeira dentro do mundo das trevas, ela normalmente está associada a sobrenatural, né? A milagres, essas coisas. Ô, Felipe, segura o gancho que a gente já vai entrar nesse quesito aí. Largada. Tá queimando. Segura o gancho. Tá. Ô, John, quer colocar alguma coisa? Tem um personagem que... Esse personagem que
Eu achei fantástico do Gandhi, né? Acabou os dois pensando a mesma coisa. Eu tinha pensado num terceiro sujeito que a gente comemorou a data dele recentemente, que é o Jorge da Capadócia, né? O São Jorge ou Ogum, né? Então estamos na... Eu jurei que tu ia falar o meu nome, o John, porque comemoraram recentemente, faz pouco tempo que eu fiz aniversário. Deu, vai falar meu nome. Tá? Fez aniversário em fevereiro, mentiroso. Faz pouco tempo. O tempo é relativo, né? Faz 5 meses. Ele tá falando do Jorge, não do dragão, Ferraz. Isso, exato, obrigado. Ficha, John, vai lá. Mas enfim, né? É um sujeito que cristão e ordenado pelo imperador romano a perseguir, a matar os cristãos. E aí ele se negou e entrou na sala do imperador. Ele era já num cargo dentro do exército romano, num cargo relativamente alto. Ele entrou e se declarou: olha, eu sou cristão. E aí foi uma comoção, e aí a coisa ficou assim até que tiveram que matar ele, né? E o interessante é que ele tá... A Igreja Católica, obviamente, tem, mas a Anglicana também tem São Jorge. A ortodoxa também tem São Jorge. Ele é uma pessoa, ele é uma figura que permeia, né, consegue o feito de até na Umbanda, ele consegue estar sincretizado e permear, ele faz uma conversa muito boa, assim, interreligiosa. E aí, assim, ele, pela história, ele teve a fé, né, de assumir a fé dele, sabendo que ele ia morrer por conta daquilo, né? Todas as pessoas de fé acabam cultuando ele, ou enfim, né, dentro das suas religiões. E o mais interessante é que a gente não tem nenhuma prova que ele existiu. Não tem nenhum relato, é tudo tradição oral até não sei que data lá que aconteceu. Você acredita que ele viveu lá entre 280 e 300 e poucos depois de Cristo, mas não se tem prova. Os próprios escritos do dragão foi um abade lá da Espanha que escreveu em 1200 e lá vai pedrada, que escreveu a história dele do dragão, que deu aquela floreio todo, né? Então, pra mim, assim, foi chocante quando eu fiquei sabendo dessa história toda, assim. Eu digo, pô, mas esse cara movimenta uma galera ao redor do mundo todo ano e a gente não sabe nem se o cara existe. Ele é tipo o Arthur, né? O rei Arthur. Uhum. É tipo isso. Sempre quando a gente grava, tem um povo que fica aqui acompanhando ao vivo a nossa gravação. E também essa galera, ela fica comentando aqui no chat, falando as suas... contribuindo aos convidados aqui e a nós também. E um deles, fez um comentário na qual eu achei interessante. Vou ler aqui. Benzedeiras e rezadores populares curam pela fé. É um fenômeno mais comum no interior e tals, mas ocorre. E a explicação mais recorrente dentro do ocultismo, no mundo real, é justamente a ideia de que a fé é dirigida pela vontade. Eu acho que isso é um bom exemplo que rola com a fé verdadeira dentro do contexto do mundo das trevas. Victor Shahari, que comentou isso, está aqui junto com a gente aqui. Obrigado, Victor. Obrigado ao pessoal que está aqui acompanhando junto conosco aqui. E eu também concordo muito contigo, assim, sabe? Que é dentro do mundo das trevas é algo mais voltado também pela vontade. Tu tem que ter uma força de vontade para te conseguir alcançar alguns níveis de fé verdadeira dentro do mundo das trevas. Sim. Rafael, quer colocar alguma coisa aí pra nós, Rafael? Não, tô de boa. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente falou pra caralho. Não, Sim. Acho que, é isso aí. Acho que é isso aí. E caso tenha quem queira agregar alguma coisa ao cast, coloca nos comentários lá. Coloca nos comentários que eu vou ler, o Rafael vai ler e a gente só vai dar. Victor tá convidado também para chegar aí. Quem quiser chegar, pode chegar. Então vamos voltar e vamos para o encerramento. Bom, acredito que essa primeira parte aqui já deu-se por satisfeito. Eu gostei demais. Mas a segunda parte deste cast vamos deixar para uma outra data, um outro dia. Rafael, tu quer fazer algum comentário? Foi do caramba, eu gostei. Próximo dia a gente vai falar sobre isso dentro do mundo das trevas, né? Exatamente. Agora a segunda parte vai ser totalmente focada para o mundo das trevas. O que é fé verdadeira? Qual a relação da fé verdadeira em Vampiro, a Máscara e
Demônio à Queda, porque são diferentes os conceitos, entre outras coisas. Níveis, personagens com fé verdadeira. Mas, então vamos para o jabás? Vamos começar pelo intruso, pelo cara que não foi convidado. Vai lá, Canguçu, faz o teu jabá aí pra nós. Galera, vamos lá então. Sigam a gente lá. Eu sou o Felipe Canguçu, ADM Cowboy. Vocês vão poder acompanhar os meus conteúdos ali no Insta e Face da rpg.com e também Mestres da Lorota, Instagram da rpg.com, Mestres da Lorota. Os Mestres da Lorota estão no TikTok, no YouTube, e temos também um servidor de RPG para gente experiente, gente iniciante, gente ator, gente babaca, gente fina. Você vê, tem o Damasceno e o Ferraz, então você vê que aceita todo tipo de pessoas ali no servidor. Mestres da Lorota e rpg.com. Olha aí, Deus o livre. Cara, e tu viu, ô Rafael, tu viu que ele se bateu pra começar a fazer o jabá, né? Uhum, É que eu tava no parece que banheiro, nem era entendeu? dele. É que eu tava no banheiro. É que eu vou contar o segredo, tá ligado? É que o servidor é do Morbeck, tá ligado? Então, o Canguçu não sabe da hora que ele tem que falar do servidor. Ele é só uma entidade que fica ali respondendo as pessoas. O chefe mesmo do bagulho é o Morbeck. Me livre, Morbeck. Justo. Morbeck é um babaca. Vamos ao Fábulas Cotidianas. Por gentileza, Pontes, a casa é toda sua. Faça o teu show aí, meu velho. Vai lá. Tá falando que a casa é minha e eu já começo a roubar nos dados, coloco o pé em cima da mesa, abro a geladeira, hein? Vamos lá. Brilha estrelinha. Vai lá. Só não entrar na minha biblioteca que tá tudo sussa. Não, aí é heresia. Falando de fé, isso é heresia. Mas é isso aí, bebê. Pontes do Fábulas Cotidianas, vocês podem me acompanhar através do Instagram, Facebook e Twitter, mas principalmente lá no YouTube, Fábulas Cotidianas RPG, no qual eu tô criando conteúdos falando sobre lore, de personagens do mundo das trevas, de RPG em geral, e nós temos as nossas séries também, tá? Então, para quem tá acostumado às vezes com streaming de 2, 3 horas, o Fábulas Cotidianas ele faz um conteúdo, não tô falando que é melhor, tá? São um conteúdo diferente, no qual a gente tem séries de 20 e 30 minutos, raramente passando disso, no qual você pode acompanhar histórias maravilhosas, trevosas e horrorosas e macabras dentro do mundo das trevas. Então a gente já tem série da Giovanni Chronicles, de Vampiridade das Trevas, a gente tem série de Mago Ascensão, a gente tem série de Aparição e Esquecimento. Não sei quando esse episódio vai estrear, mas provavelmente quando você estiver ouvindo isso, a gente tem uma estreia maravilhosa com convidados de outros canais, Lucas do Droga de Canal, Henrique do 753, Nicole Jomar do Projeto Acervo, de uma crônica maravilhosa que é a Espiral do Medo. Então, se curte Mundo das Trevas, curte histórias de terror, dá uma conferida lá, Fábulas Cotidianas RPG. E é isso. John, Eu faço stream de 2, 3 horas. Me senti ofendido. Tá John, certo. bora lá, meu velho. É contigo. E aí, pessoal, siga o Mundo das Trevas nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e onde mais vocês acharem. Pode seguir que boto fé. Boto fé, boa. Quer dar o teu rede de Pra pegar contato? temático, assim, né? Porque é temática. Quer botar tua Não, rede é. social aí pro pessoal te seguir, John? Pode me seguir também, é jonatas.crisel no Instagram. Perfeito. Bom, pra gente encerrar aqui, galera, eu quero deixar um pequeno recado, tá? Continuando com um recado do passado, por favor, não seja um imbecil na sua mesa. Não seja um imbecil na internet. Não seja um imbecil, não seja um idiota com os streamers. Não seja um imbecil, um idiota com o próximo. Por favor, não vamos ser tóxicos. Não vamos ser aquela pessoa que vai estragar o jogo do amiguinho. Não vamos ficar olhando somente pro nosso umbigo, porque nós não somos o centro do mundo. Então vamos tentar ser legais com o próximo. Legais com a mina, legais com o mino, legais com todo mundo. Legais com o magrinho, legais com o gordinho, legais com todo mundo. Não seja Ferraz. E aí você vai estar indo muito bem. É essa a ideia, galera. Vamos tentar deixar o ambiente o mais sadio possível. E é claro que, depois disso, eu tenho outras indicações a fazer. Sigam Fábulas Cotidianas, Projeto Acervo, Droga de Canal, 753, o Alpha RPG, Segredos de Narrador, Iniciativa D10. Nós temos inúmeros projetos, Abismo dos Dados, inúmeros projetos
excelentes, criadores maravilhosos, produtos, conteúdos de primeira linha. Fora, é claro, o Mestre da Lorota. Isso eu não recomendo pra ninguém. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Que trouxão. Se você está procurando uma mesa, tá? E você tá sem grupo, sem ninguém, tá recorrendo a algum meio eletrônico, você pode sim procurar lá. Vá até o site www.mestralorata.com.br. Eu só tô indicando o site porque foi eu que fiz. E aí você pode ir lá e encontrar lá mesas, pacotes, métodos, pessoas que vão jogar com você. Aqui presente conosco está a Mamãe Kangsu, conhecida como Mamãe Kangsu no servidor, porque ele vai tratar você da melhor maneira que você imaginar que possível. Ele vai tratar você, ele vai achar uma mesa pra você, ele vai xingar o mestre quando o mestre for muito mal com você, tipo assim, ó, é o lugar dos sonhos. Ele vai sentar no seu colo. Ele vai te ensaboar, tem o OnlyFans também lá do, né? Eu Né? faço absolutamente Só qualquer chegar- coisa que você quiser. Olha aí. Qualquer Mas, coisa. sem brincadeiras à exclusão. parte, pessoal, brincadeiras à parte, procurem esses canais que eu acabei de comentar. São excelentes, tá? Cada canal tem a sua peculiaridade, então tem pra todo mundo, tá? Caso você não goste do conteúdo em específico daquela pessoa, pula pro próximo. O próximo vai te agradar. E se tu não gostou desse próximo, pula pro outro, e assim sucessivamente. Crie também. Para de ficar só Exato. para de ser um pouquinho tijolo e vira um pouquinho de vidraça, aí você vai ver. Criar Exato. conteúdo é facinho, viu? Rafael, onde essa galera pode nos encontrar? Em www.mundodastrevas, não. Vaidastrevas.com.br. O cara não sabe o próprio site, cara. É brincadeira, e ele que criou. Não, o site eu sei, eu tava de brincadeira. Quais são as nossas redes sociais, meu velho? Pô, fala tu hoje, pelo amor de Deus. Caso você queira nos encontrar no Twitter, o nosso Twitter é @trevasvale, o Instagram é Vale das Trevas, tanto qual a página do YouTube, a página do Facebook é Vale das Trevas. Nós também estamos lá no YouTube como Vale das Trevas RPG, e acredito que seja isso. Bom, eu sou o Henrique Ferraz, estou aqui fechando aqui a nossa capela e apagando as velas. Até mais. Só da Macena e nem sabia que a reunião era na capela. Tô vazando. Capela Tremere não é um bom lugar pra você ficar. Até lá. Ui. Feito. Abraço. Até. Tchau. Um dia eu vou ter certeza que eu vou botar esses 2 pontos em entrar e vai dizer aqui é Skynet. Nós matamos John Connor. Vocês estão ferrados. Aqui é Skynet. John Connor aqui no Brasil ia sofrer muito bullying, cara. Ô, John Connor. E é um nome que não tem como usar aqui no Brasil. Né? John Connor. Vamos dar ali? Bora. John Corno Van Damme. John Corno. John Corno Van Damme. Só melhor. Não, calma aí que tem umas molecadas aqui na rua aqui gritando que você não tá escutando. Daqui 9 horas eu tenho jogo também. Então, Ele jogou pro Rafael? Já viu? É sempre assim. Já Que jogar a esperando. bola pra mim. Gente, eu continuaria, mas aí o Rafael, porra, é foda. Tem que jogar a bola pra mim sem vergonha. Normal. eu acredito que a gente... É isso aí. Então. Tem muita coisa pra falar, porra. Ô, Pontes, tu tem que entender que o que tiver que dar errado é culpa do Rafael. Lógico, né? É lógico. Se vai dar alguma coisa errada do Rafael, o Rafael... Boi de piranha, né? Com certeza. Aham, pode piranha, exatamente.